Eu fiz um levantamento no canal do YouTube e dei uma compilada quais são as principais dúvidas relacionadas à tireoide. E a ideia hoje é fazer um vídeo bem objetivo a respeito dessas dúvidas, respondendo essas principais dúvidas. A primeira delas, o que é a tireoide e qual que é a função da tireoide no organismo? A tireoide é uma glândula endócrina, ela produz hormônios, produz o T3 e T4, ela está localizada na parte inferior do pescoço, abaixo do chamado pomo de Adão. E essa glândula em formato de borboleta, ela controla, é como se fosse uma central que controla todo o metabolismo do corpo. Por quê? Porque ela produz o T3, que é a triiodotironina, e produz o T4, que é a tiroxina. E esses hormônios regulam o metabolismo, principalmente influenciando também na liberação de outros hormônios. E eles vão regular a frequência cardíaca, vão regular a temperatura corporal, vão regular os níveis de energia. Então, isso tudo é muito importante para a tireoide. Segunda dúvida que eu encontrei lá no YouTube é quais são os principais distúrbios da tireoide? A gente pode dividir esses distúrbios basicamente em 5 grupos. Primeiro, o hipotireoidismo. Segundo, o hipertireoidismo. Terceiro, o bócio, ou seja, os nódulos, aumento da tireoide. Quarto, o câncer de tireoide. E quinto, a tireoidite Hashimoto. Os nódulos de tireoide a gente vai tratar em um outro momento, mas eu vou falar rapidamente aqui o que é ele. O hipotireoidismo é aquela situação onde a tireoide não consegue produzir hormônio suficiente. Como a tireoide ativa o metabolismo, o que vai acontecer? Você vai ter fadiga, vai ter ganho de peso, vai ter depressão, todas as alterações relacionadas à diminuição da atividade metabólica do corpo. Quando você tem hipertireoidismo, aquela situação onde você produz muito hormônio, você tem o contrário. Você tem uma produção excessiva de hormônio e isso leva à perda de peso, porque ativa o metabolismo acima da média, ansiedade, pode levar também a sintomas de palpitações, sintomas cardiovasculares. Então, isso é comum no hipertireoidismo. O que é o bócio? O bócio é um aumento anormal da glândula. Você pode ter um bócio difuso, quando ele cresce toda a tireoide, ou você pode ter um bócio nodular, quando forma-se nódulos. E aí vem os nódulos tireoidianos, que são nódulos benignos, são tumores benignos, e que crescem, pode ser múltiplos, pode ser bócios únicos, e que crescem aleatoriamente, a gente não sabe exatamente por quê. Tem alguns desses nódulos, cerca de 5%, que são câncer, e a gente tem que tratar de uma forma diferenciada, né? Então a gente vai tratar disso um conteúdo um pouco mais focado para isso. E tem as doenças autoimunes da tireoide, no caso, a tireoidite Hashimoto, que é a doença mais comum e que é a principal causa do hipotireoidismo. Com o passar do tempo, a glândula sendo atacada o tempo todo, acaba desenvolvendo o hipotireoidismo. Outra pergunta: quais são os sintomas mais comuns dos problemas da tireoide? Vou basicamente definir no hipertireoidismo, onde você tem fadiga, ganho de peso, o hipotireoidismo, aliás. Hipotireoidismo, você tem fadiga, ganho de peso, retenção de líquido, tudo fica mais lento. Você pode ter constipação, você pode ter pele seca. Então, isso ocorre no hipotireoidismo. Já no hipertireoidismo, onde você produz muito, você pode ter perda de peso, você pode ter intolerância a calor, você pode ter tremores, você pode ter ansiedade, você pode ter uma irritabilidade maior. Quando você tem nódulos de tireoide e no câncer de tireoide, a maioria das vezes você não tem sintoma nenhum, a não ser quando esses nódulos crescem bastante e você percebe uma bola, um nódulo palpável no pescoço. Muitas vezes esses casos são descobertos no exame de rotina, onde se faz o ultrassom e acaba visualizando o nódulo. E aí acaba tendo indicação de prosseguir na investigação. Como é que a gente descobre, como é que a gente investiga os nódulos, os distúrbios da tireoide? Primeira coisa, a gente faz o exame de sangue. A gente dosa o T3, o T4, o TSH, dosa os anticorpos antitireoidianos, no caso antitireoglobulina e anti-TPO, e com isso a gente tem uma noção da função tireoidiana. Está produzindo muito hormônio? Está produzindo pouco hormônio? Existe uma doença autoimune associada? Com esse exame de sangue a gente já consegue esclarecer essas situações. Outro exame extremamente importante é a ultrassonografia. Com ela você consegue avaliar se tem nódulo, se não tem nódulo, você consegue avaliar o tamanho da tireoide e principalmente você consegue tirar características desses nódulos para saber se esse nódulo tem um risco de câncer e precisa de uma punção ou precisa de uma investigação maior. E um outro exame que tem se feito cada vez menos é a cintilografia, porque a cintilografia de tireoide determina a atividade funcional da tireoide. E aí você pode identificar áreas hiperativas ou áreas hipoativas. Com o advento do ultrassom e outras técnicas, ele tem sido feito menos vezes. No entanto, nos casos de câncer é extremamente importante. Como é que a gente trata as opções que a gente tem de tratamento dos distúrbios da tireoide?
Basicamente, no hipotireoidismo é o mais simples. A gente faz a reposição hormonal com um hormônio bioidêntico, que é a levotiroxina. E por que eu digo que ele é bioidêntico? Tem a mesma composição do hormônio que a tireoide produz. No hipertireoidismo, você pode usar medicamentos antitireoidianos, geralmente o tapazol ou o propiltiracil são os mais frequentes. E você pode também fazer duas outras coisas. Você pode usar o iodo radioativo ou você pode usar a cirurgia, retirando toda a tireoide. Ou seja, quando você produz muito hormônio, essas são as opções. Lembrando que o tratamento do hipertireoidismo leva ao hipotireoidismo. Depois que você tirar a tireoide, depois você queimar ela com iodo, vamos assim dizer, você vai precisar fazer reposição hormonal, porque o hormônio tireoidiano é extremamente importante. Os nódulos benignos você pode acompanhar, dependendo do tamanho do nódulo, e também pode ser que tenha necessidade de cirurgia. Pode ser que o nódulo, mesmo sendo benigno, ele está crescendo, leva a sintomas compressivos, leva a desconforto na região cervical, leva a defeito estético, né? Aquele bócio grande, principalmente nas mulheres, que chamam muita atenção. Então, isso é indicação de cirurgia. E os casos de câncer, tradicionalmente, são casos que se resolvem com cirurgia, com elevadíssima taxa de cura. Os problemas da tireoide, eles podem afetar o peso corporal? Isso é uma pergunta muito frequente. Pode afetar sim. O hipotireoidismo ele pode levar a ganho de peso por conta do metabolismo mais lento, enquanto que o hipertireoidismo pode, acelerando muito, levar a uma perda de peso. Mas isso só acontece em casos bastante avançados. De uma forma geral, o excesso de peso é decorrente de um distúrbio entre a ingestão e a queima de energia. A ingestão de alimentos é a queima de energia. Então, não pode colocar a culpa na tireoide em toda alteração de peso. Quais são os fatores de risco? Aquelas situações que, quando presentes, aumenta os problemas, a chance de você desenvolver uma doença da tireoide. Basicamente, sexo, gênero, né? Ou seja, mulheres é muito mais frequente, chega a ser 5 a 7 vezes mais frequente nas mulheres que nos homens. Idade é um fator importante, sendo que essas doenças aparecem geralmente acima dos 60 anos de idade, onde ocorre muitas vezes a tireopausa, que a gente chama, ou seja, a tireoide diminui a sua atividade metabólica e você pode ter um hipotireoidismo mesmo sem nenhum outro problema que aparenta. O histórico familiar também é uma situação importante, quando você tem parentes com história de doenças autoimunes, com Hashimoto, isso aumenta o risco. E a deficiência de iodo também, já que o iodo é essencial na produção de hormônios tireoidianos e a falta de iodo pode levar a distúrbios. Com a adição do iodo no sal, que aconteceu no Brasil a partir de 1952, as alterações por deficiência de iodo praticamente não existem, mas é um fator de risco importante. E como é que a alimentação influencia a saúde da tireoide? Isso é uma pergunta bastante comum. O iodo, primeiro, ele é essencial para a síntese hormonal. Então, se você não ingerir o sal iodado ou se tiver uma baixa ingestão de alimentos que contêm iodo, como frutos do mar, como laticínios, você pode ter alterações relacionadas à tireoide. O selênio é importantíssimo. Ele é importante para a conversão do T4 em T3 e está presente em castanha do Pará, está presente em peixes, está presente em ovos. Então, são as coisas que beneficiam a função da tireoide. Mas tem aquelas coisas também que atrapalham. Por exemplo, soja. Soja é uma coisa que atrapalha a função tireoidiana. Vegetais crucíferos podem atrapalhar, quando em excesso, isso tem que estar claro, porque eles podem interferir na função tireoidiana. Principalmente aquelas pessoas que já têm uma predisposição genética ou que já têm a deficiência de iodo. Então, ela é muito mais prejudicial. Os nódulos tireoidianos, eles são perigosos? Bom, quando existe a possibilidade de câncer, que acontece aí em 5% dos casos aproximadamente, pode ser perigoso, mas de uma forma geral, se eles são benignos, o maior perigo que ele tem é de comprimir a região cervical, mas não é um risco de vida. Então, o maior perigo que tem, basicamente, são dessas alterações. E quando é que é indicada a cirurgia da tireoide? Basicamente, duas situações. Indicado nos casos de câncer, sem discussão, sem sombra de dúvida, e naqueles casos que são benignos, mas estão crescendo e levando a distúrbios locais. Então, se você tem alguma outra dúvida, algum outro problema relacionado a isso, nós estamos aqui para te ajudar. Você pode entrar em contato com a gente, que a gente está preparado com a equipe completa para te ajudar relacionado a qualquer problema relacionado à tireoide e cânceres da região de cabeça e pescoço.